Konnichiwa, caros mamushis. Hoje eu vou ler outra lore pra vocês do Dead by Daylight, contando a história dos brasileiros, que foi o capítulo 27. Já tem um tempinho. Foi lançado 7 de março de 2023. O capítulo 27, Ferramentas da Tortura. O conteúdo dele foi os sobreviventes Thalita Lira e Renato Lira, que são os irmãos brasileiros. E também veio a Killer, Adriana e Mai. Eu não sei se é Imai ou Imai, porque eu nunca vi esse sobrenome, na verdade. Mas é a negociante de crânios. Também usa o nome em inglês dela, né? The School Merchant. Então, Thalita Lira, Renato Lira e Adriana Imai, negociante de crânios. Eu vou começar primeiro com os sobreviventes, tá? Com a Thalita, porque ela é uma das minhas mains, então vai ser bem legal. Eu nunca, apesar dela ser minha main, eu nunca li a história dela. Eu sei apenas por cima, por conta das perks, né, de ter uma ideia. E falando nas perks, nas habilidades, irei começar, na verdade, lendo, né, pra vocês. Bom, a primeira da Thalita é: sem restrições. Você se envolve em muitos problemas, mas sabe como lidar com eles. A vantagem se ativa após dar um pulo rápido em uma perseguição. Enquanto a vantagem estiver ativa, seus pulos rápidos são silenciados por até 6 segundos. E realizar um pulo rápido com sucesso durante esse tempo fará a contagem recomeçar. A vantagem tem um tempo de recarga de 45 segundos. Já sei como podemos dar o fora. Por aqui, depressa. A próxima é competição amigável. Você se delicia em meio ao espírito comunitário de uma competição e inspira outros a fazerem o mesmo. A vantagem se ativa quando você termina de reparar um gerador com pelo menos mais um sobrevivente. Você e os sobreviventes que terminarem de reparar o gerador ganham um aumento de 5% na velocidade do progresso de reparo por 120 segundos. Os sobreviventes só podem ter uma instância ativa da habilidade de vantagem por vez. Anda, vamos nessa. Terceira e última da Thalita. Trabalho em equipe, poder de 2. É difícil manter um ritmo como o seu, mas, mesmo assim, muitos querem tentar.
Sempre que terminar de curar outro sobrevivente, ambos ganham 5% de celeridade, enquanto permanecerem a 16 metros um do outro. Esse efeito dura 4 segundos após sair do alcance, e o efeito não acumula. No caso, a celeridade, né? Para quem não sabe, ele aumenta a velocidade de movimento do sobrevivente. Tá tudo bem? Então continua. Se alguém perguntasse a ela, Thalita Lyra responderia que o que ela mais desejava na vida era unir as pessoas. Seu pai divulgando clubes para a nova banda de forró que havia entrado, e sua mãe apresentando a Lapa, Ipanema e Botafogo para grupos de turistas ao redor do mundo. Eram exemplos do quanto Thalita adorava ver pessoas se reunindo para compartilharem suas paixões e estabelecerem conexões verdadeiras. Na adolescência, Thalita encontrou sua comunidade graças ao duelo de pipas. Seu tio Inácio ensinou a Thalita e ao seu irmão mais novo, Renato, como resolver suas briguinhas e disputas através da confecção de pipas, e em duelos nos céus para decidir quem teria sua própria linha cortada pelo vencedor. Desde então, Thalita e Renato passavam todos os verões na loja de pipas de Inácio, que tinha vista para o mar. Eles trabalhavam pela manhã e duelavam pipas à tarde. Tal hábito logo chamou a atenção de pessoas de todas as idades, o que resultou em Thalita passando a dar aulas de duelo de pipas na loja. Ansiosa para conectar com mais pessoas, Thalita começou a filmar seus duelos para colocá-los na internet. Propaganda gratuita, ela disse ao seu tio. Thalita, criadora de conteúdo, né? Eu não sabia que o Renato era mais novo. Eu pensava que ele era o irmão mais velho dela. Até então, ela mal suspeitava que seus vídeos de duelo de pipas seriam seu passaporte para o estrelato. Vídeos sobre o tema contavam com a presença e os comentários de Thalita.
Os vídeos chamaram a atenção até mesmo de uma agência de modelos. Dentro de pouco tempo, Thalita estava realizando ensaios fotográficos para publicidade, além de aparecer em vários comerciais. Ela adorava aquele trabalho e sabia que não demoraria a receber convites para atuar, e isso a tornaria famosa por todo o país, assim como as estrelas da novela que assistia desde a sua infância. Sua comunidade cresceria por todo o Brasil, talvez até pelo mundo inteiro. Mas as coisas não seriam assim. Pouco a pouco, a rotina como modelo afastava Thalita da loja de pipas. Primeiro, ela precisou abrir mão dos duelos para que os cortes em suas mãos sarassem. Em seguida, passou a dedicar seus dias a compromissos online e ao agendamento de diversos trabalhos com antecedência. Após Thalita concluir o ensino médio, seu agente passou a cobrar dedicação redobrada ao trabalho, reduzindo ainda mais o seu tempo na loja de pipas. Tanto esforço e dedicação valeriam a pena. Ela sempre repetia para si mesma: valeriam a pena, valeriam a pena. Na parte anterior, né, eu ia até questionar se ele já era maior de idade, porque falou que ela trabalhava na loja e também participava de duelos. Aí eu fiquei pensando, que momento que eles estudam, né? Mas isso reflete bem o brasileiro mesmo, né? Muitas adolescentes trabalham, estudam e ainda sobra um tempinho para os seus hobbies. Bom, ao menos eu esperando, né, que tenha tempo ali pro hobby também. Mas aqui então fala, né, que estava no ensino médio. Ok. Anos se passaram em um piscar de olhos. Thalita estava esgotada e farta dos olhares constrangedores e assediadores vindo de estranhos. Aparentemente, a fama não era algo tão glamouroso quanto ela havia idealizado. As madrugadas conversando com Renato a ajudaram a entender o que estava faltando. Conexão, conexão. Uma conexão genuína com pessoas com quem pudesse se identificar. Era assim que seu pai e sua mãe formavam seus ciclos de amizade. E o duelo de pipas era o que conectava Thalita aos outros. Em poucos meses, Thalita largou a vida de modelo e usou seu dinheiro para abrir a sua própria loja. Com a bênção de Inácio, claro. Além de também ter convidado Renato para ser o seu sócio. A Pipas Piradas do Rio se tornou a maior referência em conteúdo destinados a duelos de pipas. E a fama de Thalita fazia com que mais e mais pessoas se interessassem pelo hobby. Apesar do sucesso inicial, Thalita, como sempre, queria que alcançasse ainda mais pessoas, mais e mais. O primeiro torneio de pipas Piradas do Rio teve um ótimo desempenho, atraindo centenas de participantes para as cercanias da cidade para assistirem a um mar de pipas dançando nos céus. E naquela ocasião, em
participava de algumas partidas. Thalita derramou lágrimas de felicidade. Ela havia conseguido. Aquela era exatamente a comunidade que ela desejava criar. Ao anoitecer, após o fim do evento, o campo inteiro estava repleto de lixo. Thalita e Renato decidiram ficar no local para cuidar da limpeza. A lua cheia já estava no alto do céu quando Renato notou alguma coisa. Um drone estranho flutuando sobre o campo. Aquilo trouxe de volta a criança travessa que Thalita um dia havia sido. Hora do desafio. Uma corrida para derrubar o drone. Renato não conseguiu dizer não. Ele foi travesso junto, né? Ambos. No fim, foi a pipa de Thalita que acabou interceptada pelas lâminas giratórias do drone. Ela comemorava enquanto Renato observava a máquina desabar no meio da floresta, deixando para trás um rastro de fumaça. Thalita não tinha interesse em procurar pelo drone. Já estava contente o bastante, sem se importar em recuperar a pipa. Renato, porém, seguiu por conta própria na direção das árvores daquela floresta escura. E Thalita não poderia deixar que o irmão fizesse isso sozinho. Chegando ao seu destino, Renato encontrou mais do que apenas o drone. Thalita ouviu um grito e logo em seguida viu um homem totalmente ensanguentado sair da floresta. Desesperado por ajuda, ele segurou o irmão dela, mas já era tarde demais. Thalita quase gritou quando o homem foi partido em dois e uma mulher emergiu das sombras, trajando um equipamento de caça de alta tecnologia. Porque Renato estava parado, ela agarrou o irmão e saiu correndo. Um segundo drone surgiu acima, idêntico ao que ela havia derrubado com a sua pipa. Aquele eram os olhos da caçadora, e Thalita havia arrancado um deles do céu. Renato estava em choque e só então Thalita notou um corte profundo no seu braço. Mas quando? Isso não tinha importância. Ele estava sangrando e precisava fugir para algum lugar seguro. Foi então que ela avistou a fábrica, uma construção de tijolos abandonada, prestes a desabar devido ao peso do tempo. Thalita então conduziu Renato até a fábrica, onde se refugiaram dentro de uma alcova escura. A caçadora os perseguiu, derrubando vigas de madeira por toda a entrada. A única saída estava agora bloqueada. Thalita sabia que não tinha muito tempo. Cedo ou tarde, a caçadora ou seu drone os encontraria. Thalita espiou da alcova. A fábrica inteira estava mudando, com
com suas paredes escuras e encardidas, se dissolvendo em uma passagem radiante e ensolarada. Uma praia, uma praia, uma praia, uma praia. Ela estava decidida, uma saída, uma chance de sobreviver. Só precisava correr e correr. Thalita colocou o braço ao redor de Renato e o ajudou a se levantar. Pensou ter ouvido Renato dizendo para ela parar, mas o ignorou. Aquela era a chance de ambos. Deixando a caçadora para trás, os irmãos correram a passos largos, levantando a areia quente da praia. Thalita não parou de correr, nem mesmo quando a areia se transformou em um redemoinho de névoa negra. Renato Lira, começando com a perk jogador tático. Normalmente, você não é o centro das atenções. Em alguns casos, pode ser boa coisa. Quando o assassino pega outro sobrevivente, jogador tático é ativado por 10 segundos. Quando começa a correr, você ganha 50% de celeridade por 5 segundos. Essa vantagem não pode ser usada sob efeito de exaustão. Essa vantagem causa o efeito do estado de exaustão por 20 segundos. No caso, a celeridade, como eu disse anteriormente, aumenta a velocidade de movimento do sobrevivente, enquanto a exaustão impede os sobreviventes de ativarem vantagens exaustivas. Você se esqueceu de mim. Segunda perk: disparada sangrenta. Sua mente e seu corpo são treinados para grandes feitos, permitindo que você siga em frente com esforço extra quando necessário. Após sair do gancho, disparada sangrenta é ativada pelos próximos 60 segundos. Enquanto estiver sob efeito de exaustão, pressione o botão de habilidade 1
para se recuperar da exaustão imediatamente. Essa vantagem é desativada quando é usada ou ao executar uma ação chamativa. Disparada sangrenta é desativada assim que os portões de saída estiverem energizados. É só seguir em frente. Terceira e última do Renato Lira. Trabalho em equipe, furtividade coletiva. Ao receber ajuda, você responde da mesma maneira. Sempre que outro sobrevivente terminar de te curar, ambos não deixarão marcas enquanto permanecerem a 16 metros um do outro. Este efeito dura 4 segundos após sair do alcance, e o efeito não acumula. Eu tô bem, mas mantenha calma. Lore do Renato Lira. Desde a infância, Renato agia menos como uma criança e mais como um cientista, estudando o mundo e as pessoas ao seu redor. Gostava de cutucar o rosto dos colegas de classe ou encará-los a uma curta distância, apenas para observar como reagiriam. Não era de surpreender que o jovem Renato tivesse dificuldade em fazer amigos. Ele quase sempre era alvo dos valentões, especialmente quando começou a progredir para séries mais avançadas. Estar em uma classe com alunos 1 ou até 2 anos mais velhos que ele e ainda assim ter o melhor desempenho de todos não contribuía para a popularidade de Renato. Renato gostava de fazer duas coisas: resolver enigmas e atormentar sua irmã mais velha, Thalita. Essa era a maneira de Renato demonstrar o seu amor. Vendo como Thalita tinha facilidade em cativar crianças e adultos, Renato desejava ser como ela. Por este motivo, quando Thalita começou a se interessar por pipas, ele fez o mesmo. Que bonitinho, né? Ele se inspira na irmã mais velha. Eu achei até engraçado, né, essa questão do bullying com o Renato, por conta da aparência dele, que de certa forma é meio descolado. E ao menos aqui no Brasil, na minha opinião, né,
desenvolta na aparência, né? Dificilmente alguém com o naipe do Renato sofreria bullying, mesmo que fosse uma pessoa mais inteligente, né? Como aqui diz, ao menos onde eu estudava, né? No meu convívio. Não importava se a pessoa era inteligente, assim, ou entre aspas, nerd, se ela tivesse uma boa aparência. Mas pode ser também que ele tenha mudado depois, né? Só que isso aqui me pareceu muito algo gringo, sabe? Porque eu sei que lá as coisas são diferentes, ao menos o que eu já vi em alguns filmes, né? Que até pessoas com boa aparência sofrem bullying, dependendo de algumas coisas. Aí apenas essa parte aqui eu não achei muito bem. Mas pode ser também só na minha experiência, né? Enfim, seus pais sabiam que Renato precisava de ajuda para socializar. Quando completou 13 anos, eles falaram para Renato trabalhar na loja de pipas do tio Inácio durante o verão. Agora faz mais sentido a questão das idades, que não tá Thalita não tinha explicado muito. Thalita estava fazendo novos amigos por lá, então talvez ele também conseguisse. Em vez disso, Thalita passava o dia inteiro dizendo a Renato o que fazer, o que o deixava bastante irritado. E como as brigas pioravam cada vez mais, tio Inácio decidiu ensinar aos irmãos a arte do duelo de pipas, para que assim resolvessem suas diferenças. Renato se apaixonou por aquilo imediatamente. Ele gostava tanto de duelo de pipas que nem mesmo ficava chateado quando perdia. E como Inácio esperava, os dois passaram a brincar mais e a brigar menos. Renato, entretanto, não tinha essa mesma sorte com as outras pessoas. Thalita sempre dizia que ele deveria parar de ser tão competitivo com as crianças que ainda estavam aprendendo o hobby. Mas Renato não dava ouvidos a ela. Ele detestava que os outros lhe dissessem o que fazer. Quando Thalita começou a ficar menos tempo na loja para focar na sua carreira como modelo, Renato precisou substituí-la como professor. E constantemente ele escutava os outros comentando o quanto sentiam falta de Thalita. Renato concluiu o ensino médio 2 anos antes que o normal. E então seus pais sugeriram que ele se dedicasse a trabalhos voluntários por algum tempo. A faculdade, ou até mesmo o início da sua vida profissional, poderiam esperar. Mas a única coisa que ele queria era ficar sozinho e ser tratado como um adulto. Thalita sugeriu que o irmão encontrasse um local para tocar violão, prometendo que, se ele conseguisse uma forma de colocar em prática suas aptidões, a família finalmente deixaria de passar o dia inteiro dizendo a ele o que fazer. Aquilo foi música para os ouvidos dele. Renato decidiu se voluntariar em um lar de idosos que ficava nas proximidades. Ele começou tocando violão para os moradores e depois auxiliando na cozinha. E quando se deu conta, Renato estava aprendendo a se importar verdadeiramente com outras pessoas, aprendendo a se esforçar para ajudar o próximo sem receber nada em troca. E pela primeira vez, Renato sentiu que tinha um poder para melhorar as vidas das outras pessoas. Essa nova perspectiva veio a calhar quando Thalita se viu diante de um dilema próprio.
pipas. Ela sentia muita falta da loja de pipas. Renato não fazia nada além de ser um bom ouvinte quando Thalita precisava de um. O que já é muito bom, né? Um bom ouvinte. Nem todo mundo sabe ser, então palmas pra ambos. Mas após inúmeras madrugadas jogando conversa fora, um novo senso de propósito surgiu dentro dela. Quando Thalita o convidou para ser sócio no seu novo empreendimento, uma loja dedicada a duelos de pipas chamada Pipas Piradas do Rio, Renata aceitou imediatamente. No caso aqui nem precisa dizer, né, que eles são cariocas. Para ele, começar um negócio do zero seria o enigma supremo. A mente analítica de Renato foi de grande ajuda para a loja nos meses iniciais. Ela encorajou Thalita a fazer uso de sua fama como modelo para impulsionar o engajamento da loja, marcando presença em convenções e simpósios por todo o país para divulgar a Pipas Piradas do Rio. Falar a verdade pra vocês, eu não curti muito o nome não. É até difícil de falar. Pipas Piradas do Rio. Pipas Piradas do Rio. Pipas Piradas do Rio. Pra mim parece piratas. Seria bem mais legal também. Mas fica bem que eu nem sei se trava a língua, só achei esquisitinho mesmo de pronunciar. Com o tempo, já conquistou tanto reconhecimento que quando Thalita sugeriu a organização de um torneio de duelos de pipa, todos aplaudiram a ideia de pé. O torneio foi um evento bastante agitado. Renato passou o dia inteiro sendo cumprimentado por amigos e desconhecidos pelos seus esforços. Duelos de pipas tinham um valor especial para aquelas pessoas, melhorando suas vidas. Indiretamente, Renato contribuía para a felicidade e o bem-estar delas. Ele mal notou o tempo passar e, num piscar de olhos, já era noite e o torneio havia terminado. Para ele, pouco importava estar cansado, faminto ou catando lixo no meio de um campo vazio e isolado. Tudo havia valido a pena. Ele só parou de limpar quando notou um objeto sobrevoando o campo. Um drone. Aquele drone resgatou lembranças de quando brincava com Thalita na praia, usando suas pipas para derrubar aviões de controle remoto e até outras pipas de pessoas com quem não se davam bem. Thalita provavelmente estava pensando o mesmo. Ela o desafiou para ver quem derrubaria o drone primeiro. Mas uma chance de se provar para a irmã. O final perfeito para o dia perfeito. Mas não, aquilo era um erro. Renato sentiu um frio na espinha. Ele tentou impedir Thalita, mas ela já estava no meio da comemoração. O drone, ofuscado pela pipa dela e exalando fumaça, já começava sua queda tortuosa como uma floresta. Ambos estavam com problemas. Quando o irmão começou a correr até a floresta, Thalita enfim se recompôs e o seguiu. Não demoraram a localizar o drone caído nos galhos de uma árvore, com a pipa ainda presa às lâminas do rotor. A linha afiada perfurava os dedos de Renato enquanto tentava desfazer os nós, e ele já estava quase conseguindo soltar a pipa quando uma mão cheia de sangue surgiu da escuridão da floresta e o segurou.
levantou as mãos para dar a ele algum apoio e impedir que caísse. Já era tarde demais. 2 lâminas atravessaram o corpo do homem, juntamente do braço de Renato. Não havia tempo para dar atenção ao ferimento. As lâminas estavam flutuando no ar. O homem havia sido cortado em 2. É uma mulher vestindo um tipo de armadura e acompanhada por um drone idêntico ao que foi derrubado por Thalita, surgiu à sua frente. Renato sabia que precisava fazer algo, mas não conseguia. O tempo se esgotava, então ele sentiu outra mão o agarrando com força e o puxando. Mal podia enxergar direito. O corte no seu braço era profundo e latejante, mas sabia que era Thalita quem o tinha ajudado e sabia que precisava correr. O frio tomava conta da noite quando os 2 pararam para se esconder. Renato estava quase sem fôlego, mas não havia tempo. Mal pararam de correr e Thalita começou a puxá-lo novamente, dessa vez em direção a uma fábrica abandonada. Mas não havia fábricas na região. Renato pensou consigo mesmo. A fábrica era ainda mais fria do que a floresta. Ele apertava o braço para tentar estancar o sangramento. Seu corpo perdia os sentidos. Quanto sangue ele já teria perdido? Thalita o refugiou em algum canto escuro da fábrica. E, de repente, ela começou a puxar Renato pelo pé, dizendo a ele para correr. Correr para onde? Ela disse algo sobre uma praia. Renato tentou detê-la, tentando puxar a irmã de volta, mas não tinha forças. Ele não conseguia ver praia alguma. A única coisa que ele enxergava era uma névoa negra se